falar sobre telejornalismo. Para ser mais específico, como o telejornalismo é capaz de ajudar processos de accountability. Eu não entendi o que ele falou. Se você também não entendeu, calma. Fica tranquilo que vai dar certo, mas para isso você tem que assistir até o final. Para começar, nós precisamos deixar claro o conceito de accountability. O que significa, de onde surgiu? Bom, accountability é uma palavra de origem inglesa que não tem uma tradução literal para o português. Mas o conceito da coisa não é tão difícil de entender. De acordo com o especialista em accountability João Cordeiro, o termo vem do pensar e agir como dono. Quando eu falo dono, não é o dono de propriedade, eu falo dono moral. Aquele dono que se preocupa com o bem das instituições. E ainda pode ser traduzido como um processo de prestação de contas. Transparência, ou seja, é se tornar responsável por algo, geralmente de ordem pública. E esse é um assunto bem popular quando a gente trata de moral e ética. Mas onde é que o jornalismo entra nisso tudo? Ainda mais o jornalismo de TV. E é exatamente essa a questão proposta pelo artigo Imagens Estarrecedoras, Telejornalismo e Processos de Accountability, produzido por Braulio Neves e Rosilei Maia. O ponto central é: o telejornalismo é de importância fundamental para provocar o debate público e, consequentemente, cobrar das autoridades uma prestação de contas, uma responsabilização por assuntos de relevância social. E isso é accountability. O que torna o jornalismo televisivo tão poderoso nesse processo é o uso do audiovisual como ferramenta. É isso aí, imagem e som podem chocar, causar revolta, flagrar, expor. Uma coisa é você falar que uns PMs furtaram objetos de uma casa em pleno serviço. O fato por si só pode até causar revolta. Mas outra coisa é você assistir toda a ação na sala de estar da sua casa. Aí o buraco é mais embaixo. Todo esse choque que pode ser provocado por uma simples notícia dada em um telejornal ocorre porque o jornalismo ainda tem o efeito de comunicar às pessoas o que é relevante e o que não é. Isso se conquista com credibilidade. Se passou na TV é porque merece atenção. Esse pensamento pode ser relacionado totalmente com Habermas, quando ele fala sobre transportar a situação problema para a esfera pública. É o que acontece quando nós vemos um caso que até então estava longe dos holofotes ser conduzido a uma visibilidade mais ampla. Aumentar o alcance de um fato demanda da sociedade uma interpretação mais sólida do que se viu. Isso se observa mesmo com coisas que muitas vezes são naturalizadas por serem recorrentes, como é o caso da violência policial, da corrupção política, na exploração do trabalho infantil e por aí vai. Essas realidades são de conhecimento geral e não surpreendem nenhum brasileiro, mas quando nós vemos com os nossos próprios olhos por meio de gravações, somos capazes de nos chocar e levar o assunto a debate público. Foi o que aconteceu em março de 1997 na cobertura do caso da favela Naval. O Jornal Nacional exibiu uma reportagem que mostrava um grupo de policiais militares extorquindo dinheiro, humilhando, espancando e matando pessoas numa blitz em Diadema, na Grande São Paulo. As imagens explícitas causaram repúdio. Os direitos humanos foram a pauta principal da semana seguinte. A discussão levou à criação de uma CPI para apurar o caso e, em seguida, a aprovação do projeto de lei que transformava a tortura em crime com pena de até 21 anos de prisão. Abuso, violência e covardia. Soldados da PM de São Paulo transformam batidas na periferia em sessões de terror. Humilhação, agressões, extorsão, fuzilamento. As cenas exclusivas foram gravadas por um cinegrafista amador e revelam extrema crueldade contra cidadãos indefesos, suspeitos ou não. O Jornal Nacional adverte que as imagens são fortes, mas tem o dever de denunciar. No mesmo ano também foi aprovada uma emenda constitucional que federalizava os crimes contra os direitos humanos. Outro caso mais recente, mas que também ganhou muita visibilidade, foi o caso José Ilson de Paiva. O Fantástico teve acesso a 63 vídeos que mostravam um médico assediando pacientes durante consultas de ginecologia. Como se a situação já não fosse absurda o suficiente,
Josailson ainda era prefeito da cidade de Uruburetama, no interior do Ceará, local que também ficava o consultório em que ele cometia os crimes. Na matéria que foi ao ar em horário nobre, a reportagem conseguiu acesso ao prefeito, que teve que prestar contas da situação. E apesar de negar e afirmar que os casos eram consentidos, os abusos ocorriam há vários anos. Em 1994, o jornal impresso Diário do Nordeste publicou uma matéria que já denunciava a conduta do médico, mas foi com as imagens transmitidas em rede nacional que o caso ganhou repercussão. O médico foi afastado da medicina e do cargo de prefeito e foi preso. Será que a Accountability combina com infoentretenimento? Essa categoria de programas busca aliar jornalismo e entretenimento para informar de maneira mais leve, com artifícios como o humor. Era o caso do programa CQC. De origem argentina, o programa teve uma versão brasileira transmitida na TV Bandeirantes. Um dos quadros que bombou na época foi o Proteste Já. Nesse quadro semanal, um repórter ia tirar satisfação com alguma autoridade, geralmente política, sobre alguma situação que estivesse afetando alguma comunidade. A ideia trouxe vários debates à mesa e fez bastante sucesso, mas uma das principais críticas era o exagero na abordagem com as fontes, que chegava a ferir a ética do jornalismo em alguns casos. O apelo em algumas matérias vinha de um fenômeno explicado por Bourdieu como ômnibus, que é quando a notícia fica em segundo plano. Esse é um efeito que sempre deve ser evitado quando a gente fala de jornalismo. Eu não vou dizer, muita coisa que a gente fez ali era legal, a gente realmente pressionava, tinha absurdos na política local e tal, essa política comunitária de pequenas cidades, tinha negócios muito terríveis que a gente realmente ia lá e mostrava um Brasil real. Mas, muitas vezes eu entrava, principalmente em mudança de mandato, assim, né? Porque eu chegava, pum, na cara do prefeito, e o cara me olhava e tipo, cara, eu tô aqui há 12 dias, brother. Eu não sei nem o que você tá falando. Coitado. E aí o que a gente fazia na hora de montar, tirava ele se justificando e tal, e colocava... Nossa, você fudia os caras. Totalmente. É por isso que eles odiavam muito a o CQC. edição era pra eu ficar da hora e os caras ficar mal. Nossa, que sacanagem. Bom, pessoal, eu espero que com os exemplos tenha dado para entender melhor a ideia de accountability. O jornalismo de televisão tem um papel essencial de investigar e denunciar, mas não apenas para expor o caso, principalmente para solicitar das autoridades uma resposta. A visibilidade e o alcance do jornalismo geram uma pressão sobre agentes públicos que faz com que eventuais atitudes erradas sejam divulgadas e punidas. Essa pressão constrange o Estado e as autoridades a prestarem contas ao público sobre como eles estão agindo. Isso só reforça o jornalismo como um instrumento essencial para a promoção de accountability numa democracia. Eu espero que você tenha curtido o vídeo. Até mais!